Bom, eu nem preciso dizer que é um prazer para nós estarmos aqui, nessa igreja que nós acompanhamos desde o começo e vemos como Deus tem abençoado. Hoje está situada num templo bonito, acolhedor, e os irmãos, a gente percebe que Deus tem abençoado ricamente. Recebam um abraço da Igreja Presbiteriana do bairro de Brasília, de Altamira. Amém? Sintam-se abraçados pelo abraço paraense. Muito bom. Posso levar um abraço de volta? Eita maravilha, que bênção. Muito bom. Amados, vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Se o seu vizinho estiver sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com o mesmo, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Marcos 8, de 1 a 10. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Ela nos coloca em contato direto com o Senhor, com os teus feitos maravilhosos. E podemos então, ó Deus, perceber o teu grande amor, as tuas maravilhas. Muito obrigado ao Senhor, porque naquele dia o Senhor ofereceu aquele banquete maravilhoso para aquele povo perdido, e o Senhor os resgatou. Agora, ó Deus, quando lemos a tua santa palavra, pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco nesta hora, e que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, de modo que possamos entender e principalmente atender a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Muito bom. Que bênção. Que maravilha. Decápolis estava em festa. Assim como ocorrera em Cafarnaum, quando Jesus para lá se mudara,
e estabelecer a sua plataforma missionária naquela cidade, depois de ter sido rejeitada pelos seus em Nazaré. Agora chegará a vez dessa região que pervertera-se espiritualmente ao longo da história. Decápolis, como veremos daqui a pouco, pertencera a Israel, ainda ao antigo Israel, e fazia parte da tribo de Issacar. As tribos do norte, as 10 tribos que no ano 722 foram levadas pelos assírios. A partir daí aquela região entrou em total decadência espiritual, e agora estava sob a influência pagã dos gregos e sob a influência política dos romanos. Na primeira tentativa de chegar ali, quando Jesus esteve em Gadara e libertou aquele endemoniado, as pessoas de Gadara pediram para que Jesus deixasse a sua região. Que coisa terrível! Agora Jesus voltara àquela região de Decápolis, depois de ter ido para Tiro, Sidom, e lá ter salvado aquela mulher cirofenícia, que tinha a filha completamente endemoniada. Jesus volta exatamente por Decápolis, e agora encontra um povo ávido, sedento pela sua palavra, e esse povo se mobiliza, e esse povo vai e faz uma grande recepção a Jesus. Jesus permanece agora em Decápolis alguns dias, como nós podemos ver no primeiro versículo, e durante 3 dias consecutivos, aquele povo esteve paralisado diante de Jesus, ouvindo a sua palavra. É quando Jesus se compadece deles e resolve então banqueteá-los, repetindo o milagre da multiplicação dos pães. Jesus já fizera um milagre semelhante em Israel. Agora em Decápolis, diante de uma multidão inicialmente faminta pela sua palavra, pela sua presença, pela sua atuação, pelo seu amor, agora também famintos fisicamente, Jesus repete esse milagre. E a primeira vez que eu li essa passagem, novo convertido, ainda eu fiquei pensando, mas Jesus já tinha multiplicado os pães uma vez e alimentara 5.000 pessoas, agora ele repete o mesmo milagre, nas mesmas condições. Por que Jesus repetiu esse milagre? É o que nós veremos nessa noite, e daí tiraremos algumas lições preciosas para o nosso coração. O primeiro milagre aconteceu em Israel. Agora Jesus está numa região gentílica, uma região odiada pelos judeus, desprezada pelos judeus. Jesus atravessara as fronteiras de Israel. Jesus estava quebrando todos os paradigmas religiosos da religião dos judeus, e estava num ambiente gentílico, e ali Jesus brinda aquele povo com o banquete maravilhoso da sua graça. Vamos conhecer então um pouco de Decápolis. Não obedeceu? Uma pequena falha técnica, tá, gente? Bom, nós testamos antes, estava tudo bem, mas vamos assim mesmo. Bom, então deixa eu mostrar para vocês. Decápolis era o seguinte: a história de Decápolis era exatamente essa. Era uma história de perversão espiritual, digamos assim, de decadência espiritual. Eles haviam pertencido a Israel. Funcionou?
Ah, tá bom, chegou. Bom, aqui está o mapa e nós estamos vendo aqui a Galileia, Samaria e Judeia, as 3 regiões de Israel. Jesus tinha saído daqui e nesse momento do ministério de Jesus havia já uma grande oposição dos judeus. Já havia uma conspiração em andamento até para matá-lo. Os judeus estavam revoltadíssimos com Jesus, porque Jesus estava dizendo para eles que viera salvar não apenas os judeus, mas que o reino que ele havia vindo estabelecer era também para os gentios, e isso chocava completamente o pensamento dos judeus. E diante, foi o que eu fiz, não sei o que eu fiz, eita, apertei o botão errado. Bom, enquanto volta, bom, Jesus saíra da região de Israel e fora para Tiro e Sidom, lá em cima no mapa. Quando o mapa aparecer de volta, eu mostro para vocês. Lá teve aquele encontro com a mulher cirofenícia, uma mulher grega, de origem cirofenícia, que descobriu que Jesus estava lá. Ora, esse encontro havia sido marcado desde a eternidade, e ela corre ao encontro de Jesus, e ali ela faz uma demonstração de fé verdadeira, genuína em Cristo, porque Jesus chega a dizer para ela uma coisa assim, que a princípio parece estranha, e ela pede que Jesus lhe socorra, e Jesus diz assim: olha, não é justo que eu tire o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos. Então aquela mulher lhe diz: mas os cachorrinhos, Senhor, se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus disse: por causa desta palavra, vai em paz, a tua filha está curada. Bom, volta para o Decápolis, e aquela região que havia se perdido espiritualmente, agora está em festa, por causa da influência de um homem. Na primeira vez que Jesus estivera em Decápolis, ele esteve em Gadara, salvou aquele gadareno, libertou aquele homem dos demônios, e finalmente, quando o povo de Gadara saiu e viu que os porcos haviam se perdido, eles pediram para que Jesus se assentasse. Eles nem perceberam que o homem estava restaurado, estava transformado, estava vestido, estava completamente restaurado na sua dignidade de ser humano, estava completamente convertido ao Senhor Jesus. Eles preferiram os porcos, e então pediram que Jesus se ausentasse dali. Jesus saiu com seus discípulos, e aquele gadareno, o ex-endemoniado, pediu a Jesus então para que Jesus o deixasse acompanhá-lo. Eu também não entendi porque Jesus não deixou a princípio. E Jesus lhe disse o seguinte: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo quanto Deus fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Amém, irmãos? Que bênção, que maravilha. E diz a palavra de Deus, olha aí, em Marcos mesmo, no capítulo 5, no versículo 20, o que aconteceu com aquele homem. Ele atendeu perfeitamente o que Jesus lhe disse, ele entendeu a missão que Jesus lhe dera, e diz aqui no versículo 20, então ele foi, capítulo 5, 20, então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Que bênção, que maravilha, o testemunho de alguém que fora completamente transformado pelo poder do Senhor Jesus. E ele vai não apenas na sua cidade, mas na região de Decápolis, 10 cidades, e vai de cidade em cidade dizendo: Jesus o Nazareno
teve misericórdia da minha vida, Ele me libertou, Ele me transformou e Ele me fez um pregador da sua santa e maravilhosa palavra. Que bênção, que maravilha. O resultado foi que esse povo agora estava predisposto pela palavra e pelo testemunho do gadareno para receberem Jesus. E quando Jesus retorna de Tiro e de Sidom, vem para o Decápolis, e logo na entrada as pessoas descobriram, perceberam e já levaram um surdo gago para ser curado por Jesus. Jesus os curou, houve grande alegria. Jesus permaneceu com eles há alguns dias, e agora eles saem e acompanham Jesus. E durante 3 dias Jesus ministrou a sua maravilhosa palavra. Havia uma festa em Decápolis, assim como estava acontecendo em Cafarnaum. Decápolis estava usufruindo, aproveitando ao máximo a presença de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Que bênção, que maravilha. Bom, então depois de 3 dias ouvindo a palavra de Jesus, Jesus mesmo toma a iniciativa e diz para os seus discípulos: tenham compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Bom, então todos se alimentaram e se fartaram. É interessante a pergunta dos discípulos: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Do céu. Jesus viera exatamente para isso. Ele era o pão vivo que desceu dos céus, e ele já tinha feito isso uma vez. Eu nem entendo porque os discípulos ainda fazem essa pergunta, se eles já tinham presenciado o primeiro milagre. Não precisava ninguém trazer. O Jesus, o Filho de Deus, estava ali exatamente para isso. E agora Jesus pede o que eles têm, organiza tudo e multiplicou pão e peixes. Aquele povo comeu, se fartou, se saciaram, e dos pedaços restantes os discípulos levantaram 7 cestos. Por que Jesus repetiu esse milagre? Em primeiro lugar, meus amados, porque o banquete de Jesus, o banquete da graça, é para todos os povos. Amém, irmãos? Era para os judeus inicialmente. Eles foram alcançados, impactados, saciados. Lá Jesus saciara a sede e a fome espiritual do seu próprio povo, e também a fome física, e lhes brindara com um maravilhoso banquete, e 5.000 homens foram alimentados, sem contar mulheres e crianças. Agora Jesus está em Decápolis, a região marginalizada, esquecida, odiada, pervertida, decadente, e Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus para vocês também, e eu tenho um pão especial para a mente, para a alma, para o espírito e para o corpo de vocês também. Amém, irmãos?
o banquete de Jesus é para todos os povos, até para a região pervertida de Decápolis. Jesus havia se demorado ali. As pessoas estavam tão felizes que elas esqueceram de levar lanche. E eles saíram acompanhando Jesus, foram a um lugar deserto e passaram 3 dias. Imagina que palavra maravilhosa, suficiente para mantê-los ali, mobilizados, preparados, prontos, ouvindo, aproveitando a presença do Filho de Deus. Então Jesus se compadece deles e ali repetiu o milagre, mostrando que Ele é o pão vivo que desceu dos céus, não apenas para salvar os judeus, mas para salvar a todos os povos. Que bênção, que maravilha. A segunda verdade que eu quero destacar aqui, meus amados, é que o banquete de Jesus é completíssimo. No banquete de Jesus não falta nada. Nenhuma parte do ser humano é esquecida. Nada. O homem é encarado por Jesus como um todo. E Jesus demonstra aqui que Ele veio para satisfazer todas as necessidades do ser humano como um todo. Corpo, alma e espírito. Acontece que na primeira multiplicação, quando Jesus e os discípulos se preocupam com o povo, os discípulos dizem: Jesus, despede eles, para que eles indo pelo caminho comprem para si o que comer. E Jesus lhes diz: dá-lhes vós mesmos de comer. E agora Jesus não está falando em termos espirituais, não. Era pão mesmo para o estômago. Ninguém sai da presença de Jesus com fome, com nenhum tipo de fome. Ninguém é mandado embora por Jesus com fome, seja física ou seja espiritual. Porque o banquete de Jesus é completo, é integral, atinge o homem como todo. Daí que a sua igreja se espalhou por toda a face da terra, e ao longo da história tem proporcionado à humanidade todo um tipo de assistência cristã. Os hospitais e toda a obra de assistência social existente é fruto do amor da igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hospitais, escolas, tudo isso tem sido feito para que o homem seja atingido como um todo pelo Evangelho Salvador, pela proposta de salvação do Senhor Jesus, que atinge o ser humano na sua integralidade. Terceiro lugar, e por último, meus amados, porque Jesus repetiu esse milagre? Porque o banquete de Jesus produz restauração e salvação. Vamos lá. Essa região de Decápolis, antes de pertencer a Israel, e você vai agora abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 3, versículo 10, era uma região pagã. E veja o que aconteceu. Deus havia prometido entregar essa região ao seu povo, aos filhos de Abraão. E ali eles foram vencidos pelo povo de Israel. E essa terra passou a pertencer a Israel. Josué capítulo 3, versículo 10. Veja, meus amados,
que na primeira multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos. Era uma representação simbólica da proposta de Jesus para o seu povo. Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida que veio para salvar o povo de Israel. Sobrou um cesto para cada tribo de Israel. E a nação de Israel era tipificada, simbolizada pelas suas 12 tribos. E na primeira multiplicação dos pães realizada lá no ambiente judaico, sobraram 12 cestos. Era um cesto para cada tribo. Era Jesus dizendo: eu sou o pão vivo para Israel, eu vim para salvar o meu povo. Agora, em Decápolis, quando Jesus faz a segunda multiplicação dos pães, vejam que sobraram 7 cestos. E por que 7 cestos? Josué 3, versículo 10. Veja: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós vamos contar, cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Quantas nações temos aqui? 7. Decápolis original pertencera a 7 nações que dali foram expulsos para que o povo de Deus se estabelecesse ali. Agora Jesus vem a Israel, anuncia a sua palavra para o seu próprio povo, mas ele vai a Decápolis, ele insiste com Decápolis, e agora oferece em Decápolis o banquete da graça, dizendo: vocês não são povo de Deus, mas eu estou aqui para salvá-los, para incluí-los também no meu propósito de salvação. Vocês também podem fazer parte do banquete da graça. A graça é oferecida para todos vocês, mesmo essas nações inimigas, essas nações que foram arrancadas da sua própria terra. Jesus oferece para o homem de todos os tempos e de todas as épocas restauração e salvação para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Veja mais, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 19. O que Paulo diz, Atos 3, 19: e destruindo como é que tem aí na sua Bíblia? E destruindo quantas? 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança a terra deles. Agora o Filho de Deus está presente naquela região de Decápolis, e dizendo para aquele povo: eu sou o Salvador, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu trago comigo uma proposta de salvação integral. Eu quero oferecer a vocês o banquete da graça, que atinge o homem como um todo, e é para todos os homens, de todos os lugares e de todas as épocas. E é interessante, meus amados, que aqui a palavra que aparece para cesto não é a palavra que aparece para cesto no primeiro milagre. Quando Jesus realizou a primeira multiplicação de pães em Israel, os cestos onde foram recolhidos os pedaços que sobraram era cofinós, era um cesto típico de Israel. Agora a palavra que está aqui no original
para cesto é o esfures, o cesto típico dos gentios. O banquete da graça é personalizado, atinge todas as culturas, transformando-as. Jesus não veio para aniquilar a cultura de ninguém, veio para transformar, para salvar, para dizer: eu sou o Deus que te salva, eu tenho um banquete para você. Hoje nós temos o privilégio de termos esse banquete diante de nós. O banquete da graça está simbolizado aqui através da ceia do Senhor. O pão que representa o seu corpo, o vinho que representa o seu sangue. É a graça de Deus oferecida através de Jesus para salvar o pecador de todos os lugares, de todas as épocas. É dia de festa. A festa acontece onde Jesus se faz presente. Ele está aqui conosco. Vamos aproveitar, meus irmãos. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela tua proposta inclusiva, porque o Senhor nos amou, nós aqui, gentios, brasileiros, e agora, meu Deus, temos o privilégio de participarmos do teu banquete. Se não podemos, ó Deus, estar presente ali, mas te agradecemos porque podemos estar presente aqui, sabendo que o Senhor se faz presente neste lugar, e com a certeza maravilhosa de que naquele dia nós estiveremos face a face e estaremos para todo sempre com o Senhor. Louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor Jesus. Amém.